Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ler Levítico capítulo 4, mas antes de começar eu queria pedir para você que está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, para você que está assistindo pela página do Face, segue a página, para que vocês não percam nenhum vídeo e sigam comigo nessa jornada de ler de Gênesis, Apocalipse e compartilhem com seus familiares, com seus amigos, para que cada vez mais pessoas tenham acesso aos vídeos e estudem e se interessem cada vez mais em aprender sobre a palavra de Deus. Então, gente, aqui hoje a gente vai ler sobre a oferta do pecado, né? Então, a gente já viu 3 das 5 ofertas, a gente já viu os holocaustos, as ofertas de cereais e as ofertas pacíficas, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a oferta do pecado, né? A quarta dessa sequência. E depois a gente vai falar um pouco a quinta oferta, no capítulo 5, que é a oferta pela culpa. Então, se a gente for realmente analisar toda essa sequência que nos é apresentada aqui no livro, que começa lá com o Holocausto, a gente vai ver que vai contra, na verdade, o pensamento humano, já que a gente reconhece que a gente tem pecado, que nós somos pecadores, mas a primeira coisa que a gente realmente quer é que o nosso pecado acabe. Então a gente ofereceria primeiro a oferta pelo pecado e depois a gente ofereceria as outras ofertas, não é? Mas a sequência que aparece aqui pra gente é uma sequência diferente. Ela começa com o holocausto, né, que mostra que em relação a nós, o principal é que a gente viva absolutamente entregue a Deus. Depois segue para ofertas de manjares, né, mostrando que a gente deve tomar Cristo como nosso suprimento de vida, viver diariamente nos alimentando dele. E o resultado dessas duas ofertas é que a gente tem paz, né? No entanto, embora a gente tenha paz com Deus, a gente consegue perceber que ainda existe um problema que precisa ser resolvido, e esse problema é o pecado. Então, nessas 3 experiências, né, dessas 3 ofertas, a gente resulta na comunhão com Deus, né? Então, a gente que é a luz. E com a luz a gente consegue ver os nossos fracassos, nossos erros, as nossas más atitudes. E no final das contas a gente percebe que a gente não tem apenas o pecado, mas que o pecado ele está internamente na gente. O pecado habita na nossa carne. Então, gente, vamos começar a ler o capítulo 4 para a gente entender cada vez mais sobre isso. Disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel: quando alguém pecar por ignorância e fizer o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor. Então aqui, gente, tá falando um pouco sobre o pecado que é cometido involuntariamente, né, por ignorância, por engano, descuido ou qualquer coisa assim. Revela que muitas vezes a gente peca, mas sem a intenção de pecar. Embora a gente não tenha, a gente não queira pecar, a gente peca involuntariamente. E esse pecado aqui, ele representa o pecado em nossa natureza caída, né? O pecado que habita dentro de nós, que habita em nossa carne, que a gente herdou lá da queda de Adão, vocês lembram? Que em todos os seres humanos existe o pecado. E no Novo Testamento, gente, é mencionada a palavra pecado, que acabamos de falar, né? Que ela significa que esse pecado é o pecado que Adão cometeu, é o pecado da queda de Adão e que a gente já nasce com esse pecado. Mas também fala sobre pecados, né? Que se referem aos atos pecaminosos, que na verdade é a consequência desse pecado que está dentro de nós, né? Então, que são os frutos do pecado que habita em nós, que habita em nossa carne. Então, a oferta pelo pecado também significa que Deus, ao enviar o seu próprio Filho, Cristo, ele se tornou carne, ele veio em semelhança de carne pecaminosa. E semelhança, gente, ele não veio em carne pecaminosa, porque em Cristo não tinha pecado, né? Ele não conheceu o pecado, vamos dizer assim. Então Deus, ele condena o pecado na cruz de Cristo. Então Deus fez com que Cristo, que não conheceu o pecado, que não tinha pecado, fosse pecado por nós na cruz. Então, quando Cristo estava lá na cruz, ele foi julgado pelos nossos pecados. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo pecado que cometeu
um novilho sem defeito como oferta. Gente, o tamanho de Cristo, ele depende do nosso grau, do grau que a gente recebe ele como nossa oferta pelo pecado, também pelas outras, né? Pode ser que a gente tome Cristo como nossa oferta pelo pecado em um grau inferior ou um grau superior, né? Talvez a pessoa aceite ele como a sua oferta pelo pecado, apenas para resolver o seu pecado, sem perceber que o pecado está dentro dele, né? E outra pessoa pode oferecer essa oferta de pecado pelo pecado que está dentro dela, que está dentro da carne, mas sem perceber que todo esse pecado é a destruição, tem a ver, né, com a destruição de Satanás. Então, se a gente conseguir perceber, entender que o pecado que habita em nós, a carne, Satanás, o mundo, eles também estão presentes, a gente consegue oferecer Cristo como um bezerro. Então, o tamanho das ofertas aqui, a gente vai ver que elas mudam de acordo com a nossa capacidade de experimentar Cristo. De experimentá-lo como aquele que foi morto, na verdade, que não só foi morto no nosso lugar pelos nossos pecados, mas também nos libertou de nós mesmos, da nossa natureza caída, que a gente herdou desde a queda de Adão, que habita em nós. E com isso a gente se distanciou de Deus e todo esse pecado só dava pra gente destruição e a morte espiritual. Então, o novilho aqui ele deveria ser apresentado sem mancha, que significa sem pecado, sem nada de negativo, e a gente sabe que em Cristo só há luz, que nele não há pecado nenhum. Trará o novilho à entrada da tenda da consagração perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o degolará perante o Senhor. Então, o novilho seria levado à entrada da tenda da consagração e lá ele seria sacrificado, indicando que Cristo, como nossa oferta pelo pecado, ele foi sacrificado diante de Deus. Então, nos outros vídeos a gente já falou um pouco sobre essa imposição de mão, né, sobre o animal que estava sendo sacrificado. Isso significa identificação. A gente se identificando com Cristo, né, que a gente nos identificando com Ele, Ele sendo um conosco e nós sendo um com Ele. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da consagração. Molhará o dedo no sangue e espargirá dele 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Então aqui, gente, parte do sangue dessa oferta era levado lá no Santo dos Santos, no lugar onde ficava a Arca da Aliança, e nela era aspergido 7 vezes esse sangue, né? O sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus, entrou no Santo dos Santos, foi aspergido na Arca, para que Deus, ao olhar, quando a gente se aproximasse, né? Quando a gente fosse ter comunhão com Ele, que a Arca representa a glória de Deus, quando a gente fosse ter comunhão com essa glória, com essa presença de Deus, Deus não mais visse os nossos pecados, mas ele visse o sangue do sacrifício perfeito que os satisfaz e que nos redime e que traz a nossa redenção. Por isso que ao nos aproximarmos, ao buscarmos a presença de Deus, a gente deve estar sempre debaixo do sangue do Cordeiro. Então o sacerdote porá daquele sangue sobre os chifres do altar do incenso aromático perante o Senhor, que está na tenda da consagração. Todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à entrada da tenda da consagração. Então, outra parte desse sangue do sacrifício era colocado nas pontas dos altares de incenso. Isso significa que a redenção foi efetuada por Cristo, ela também foi eficaz para que a gente entrasse em contato com Deus em oração. Então antes, Deus ele respondia as orações por misericórdia, mas agora ele tem que responder essas orações, mas não pelas pessoas, as pessoas mudaram, não, mas porque Cristo se ofereceu pelas pessoas. Então a gente deve sempre orar em nome de Jesus. Então com isso, os méritos dele são misturados com as nossas orações, e assim Deus nos responde. Então, depois, né, que é colocado sobre o altar de incenso,
todo o resto do sangue do novilho era derramado na base do holocausto. Isso representa a eficácia do sangue de Cristo para efetuar a nossa redenção. E o sangue de Cristo, gente, como oferta pelos nossos pecados, nos introduz na presença de Deus, né, no Santo dos Santos, e nos dá a posição, né, nos dá o direito de ter contato com Deus também na oração, tá bom? Toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre as vísceras, sim, toda a gordura que está sobre ela, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho de sobre o fígado com os rins, ele os tirará. Como se tira do novilho do sacrifício de oferta pacífica, então o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Então toda a gordura que cobria as partes internas, que estava em cima deles, os 2 rins, a gordura que estava sobre eles, o lóbulo do fígado foram queimados no altar do holocausto. Isso significa que as partes íntimas de Cristo, o caráter, sua suavidade, o amor, a ternura e infinitas qualidades interiores que ele tinha, são oferecidas a Deus para a sua satisfação, para que ele estivesse disposto a nos perdoar. Então, a melhor porção de todas as ofertas, como eu venho sempre falando isso, deve ser entregue a Deus. O couro do novilho, porém, e toda a sua carne, com a cabeça, as pernas, as vísceras e o excremento, a saber, o novilho todo, levará fora do arraial, levará a um lugar limpo onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha no monte de cinza. Então, toda a oferta, incluindo sua pele, a sua carne, a cabeça, a perna, as partes internas, né, o esterco também, o excremento, foi queimado fora, era para ser levado para fora do acampamento e era para ser queimado lá. Então isso significa que Cristo, como oferta pelo pecado, ele sofreu reprovação por permanecer fora da religião judaica, né? Então, na religião judaica como organização humana. Então, ele foi crucificado fora da cidade de Jerusalém, onde a cidade ela era realmente considerada uma representação dessa organização da religião judaica. Então, tudo isso foi levado para fora do arraial, em cima da cinza dos holocaustos, né, que representa o reconhecimento de Deus, representa que Deus aceitou essa oferta, assim, que Deus aceitou, né, o holocausto, que era pra gente voltar para ele, né, que a gente conseguisse nos entregar plenamente a ele. Então as cinzas elas fazem com que o ofertante tenha a paz e segurança no coração de que Deus realmente operou por seu pecado, né, que Deus realmente perdoou. Se, porém, toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da Assembleia, e se fizer o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometerem for notório, então a Assembleia oferecerá um novilho como oferta pelo pecado, e o trará diante da tenda da consagração. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre o novilho perante o Senhor, e o novilho será degolado perante o Senhor. Então, se toda a Assembleia, se todo o povo de Israel pecasse, fizesse algo que iria contra, né, o mandamento, os anciões eles deveriam representar o povo de Israel, né, por essa oferta pelo pecado. Então, eles iriam oferecer um novilho sem defeito, sem pecado, eles colocariam a mão em cima da cabeça do animal, né, representando a identificação com ele, e eles deveriam sacrificar esse animal em frente à tenda da consagração, né, representando que Cristo, como nossa oferta, ele foi oferecido diante de Deus. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da consagração. O sacerdote molhará o dedo naquele sangue e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. Então isso significa que o sangue de Cristo foi trazido, né, foi levado para dentro do Santos dos Santos para a nossa redenção, para que Deus não mais enxergasse os nossos pecados quando a gente se aproximasse dele, mas que ele visse o sangue do sacrifício perfeito de Cristo. Daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor na tenda da consagração.
O restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está na entrada da tenda da consagração. Então, através do sangue de Cristo, a gente pode voltar a ter comunhão com Deus. E isso significa que o sangue, né, de Cristo foi derramado na cruz para que a gente tenha paz na nossa consciência, né, para que a gente nos dando a certeza de que nós fomos redimidos e aceitos por Deus. Tirará dele toda a sua gordura e a queimará sobre o altar. E fará com este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado, o primeiro que a gente falou. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da Assembleia. Então aqui vai fazer exatamente o que foi feito com o primeiro novilho. Então todas as representações significam a mesma coisa. E fora do acampamento significa que Jesus ele foi crucificado fora da cidade de Jerusalém. Quando um líder pecar e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor, o seu Deus, ordenou, não se fizessem, ele se tornará culpado. Quando o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode sem defeito. Então, quando um líder, né, pecasse, ele também teria que apresentar algo para que o seu pecado fosse perdoado. Então, o bode sem defeito representa sem pecado, sem mancha. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde se degola o holocausto perante o Senhor. É oferta pelo pecado. Então, mais uma vez aqui, né, falando sobre a identificação, falando sobre a imposição de mãos, onde nós nos identificamos com Cristo e Ele conosco. Então, e a oferta também foi sacrificada diante de Deus. Depois, o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. O restante do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Então, o sangue de Cristo, como oferta pelos nossos pecados, nos introduz na presença de Deus, no Santo dos Santos. E ao vermos esse sangue na cruz, nos dá a certeza que nós somos redimidos e através desse sacrifício perfeito de Cristo nós fomos aceitos por Deus. Isso tem que ficar sempre na nossa mente, que nós, pelo sangue de Jesus, nós podemos voltar a ter comunhão com Deus. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício de oferta pacífica. Assim o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado e ele será perdoado. Então, gente, mais uma vez, a melhor porção sempre, sempre, sempre deve ir para Deus, deve ser entregue e oferecido para Ele, para o seu desfrute. Então, seria feito com isso a expiação e os pecados seriam perdoados e a comunhão seria restaurada. Se alguém do povo da terra pecar por ignorância, fazendo alguma das coisas que o Senhor ordenou não se fizessem, ele se torna culpado. Quando o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado cometido. Então, somente Cristo poderia ser oferecido em todas os jeitos, né? Se fosse a assembleia toda, se fosse uma pessoa só, se fosse um líder, e agora se fosse alguém do povo, né, da terra, assim, que pecasse, então todas as vezes eles teriam que oferecer um sacrifício para que o pecado fosse perdoado, porque a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Então a gente pega o que a gente recebe depois que a gente peca, é a morte. Então alguém que tinha vida deveria morrer no nosso lugar para que a gente tivesse vida e a gente não morresse. Então somente Cristo poderia ser isso, porque somente Ele seria capaz de satisfazer a Deus, né? Ele não tem pecado, Ele é perfeito em todos os sentidos. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a degolará no lugar do holocausto. Então, mais uma vez, representa a identificação, a nossa identificação com Ele, nós nos tornando um com Ele. Depois, o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. O restante do seu sangue derramará à base do altar. Então, o sangue de Cristo ele foi muito, muito eficaz para efetuar nossa redenção. Foi um sacrifício perfeito que satisfez plenamente
a Deus e nos reconciliou com Ele. Então a gente pode ter a plena convicção de que a gente foi redimido e aceito por Deus. Tirará toda a gordura como se tira a gordura do sacrifício da oferta pacífica e a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor. Assim o sacerdote fará expiação por ele e ele será perdoado. Então, as partes íntimas de Cristo, né, o caráter, a ternura e todas as suas qualidades são oferecidas para Deus para a sua satisfação, para que Ele esteja disposto a nos perdoar. Se, porém, como sua oferta pelo pecado trouxer uma cordeira sem defeito, a trará. Então, sem defeito, gente, significa sem pecado. Porá a mão sobre a cabeça do animal que será morto e o degolará por oferta pelo pecado no lugar onde se degola o holocausto. Então, mais uma vez, nós nos tornamos um com Cristo através da imposição das mãos nele. Então, nós nos tornamos, ele se identifica com a gente se identifica com ele. Depois o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. O restante do seu sangue derramará na base do altar. Então, o sangue foi eficaz para nos redimir e para Deus nos aceitar novamente. Tirará toda a gordura como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico e o queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas ao Senhor. Assim o sacerdote fará por ele expiação do pecado que cometeu e ele será perdoado. Então, as melhores partes de Cristo devem sempre ser oferecidas para Deus para a sua satisfação. Então nós, gente, com a força do nosso braço, com as nossas atitudes aqui, com as nossas obras, a gente nunca conseguiria oferecer algo que satisfizesse a Deus, porque somente Cristo é digno, é perfeito e nós devemos sempre estar debaixo do seu sangue. Então, a gente precisa entender que a gente necessita de Cristo nessas 4 ofertas. A gente precisa entregar Cristo a Deus porque nós não somos capazes de resolver nosso problema com Deus, somente Cristo, por isso a gente precisa estar nele. Então, a oferta de holocausto nos faz entender que sozinho nós não conseguimos nos entregar plena e absolutamente a Deus. A gente precisa de Cristo, a gente precisa experimentar Cristo dessa maneira. Se a gente não se alimentar dele, a gente vai ficar fraco, a gente vai nos afastar dele e, consequentemente, também nos afastar de Deus. Então, a gente precisa oferecer ele como essa oferta de manjares, como um alimento, para que Deus desfrute e que a gente também possa desfrutar com ele. E nós nos alimentamos de Cristo através da palavra, ela que nos deixa forte, ela nos deixa fortalecidos na rocha e com tudo isso, a gente consegue ter a clareza, a palavra nos dá clareza, a palavra nos traz luz e a gente consegue ter paz com Deus, através de Cristo, mas essa luz que também nos dá paz, ela também nos mostra que ainda há uma barreira, há um problema que precisa ser resolvido e esse problema é o pecado e a gente consegue perceber o quão pecadores nós somos e o quanto o pecado está presente dentro de nós, o pecado está presente dentro da nossa carne e também com as nossas ações. A gente tem esse primeiro pecado que está dentro de nós, consequentemente a gente externamente pecaria, né? A gente mentiria, falaria mal dos outros e enfim. O primeiro pecado que a gente herdou de Adão, a gente já nasce morto espiritualmente. Alguém, né, com vida deveria morrer e não poderia ser nós, porque nós já estávamos mortos em nossos pecados e espiritualmente. Então, tirando que nós nunca conseguiríamos agradar a Deus, Deus nunca iria nos redimir através das nossas ações. E ao perceber e entender tudo isso, a gente consegue experimentar Cristo como nossa oferta de pecado, o único digno e capaz de satisfazer a Deus. Então ele não só nos redimiu, mas ele também nos levou de volta ao Pai. Ele venceu o pecado, ele tirou o pecado que havia em nós, né, por herança de Adão, nos fez livre, venceu a morte para que nós tivéssemos vida nele. Então, gente, Jesus é maravilhoso e a gente deve cada dia mais nos entregar a ele. Então, gente, fiquem com Deus, espero que vocês tenham entendido esse capítulo 4 de Levítico sobre as ofertas pelo pecado e até o próximo vídeo.